Boa tarde, eu estou gravando esse vídeo para apresentar o meu trabalho. Meu nome é Rafaela Lomba e eu fiz dupla com a Mariana Pivante, que está aí no dia de forma presencial. E para o nosso trabalho de elaborar um material para a comunidade surda, a gente pensou em trabalhar com o poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, que foi um poema que a gente já estudou na aula de literatura brasileira e é geralmente um poema muito conhecido na escola e, enfim, de forma geral. Bom, a série que a gente pensa em abordar é o 9º ano do ensino fundamental e uma classe inteiramente surda com uma professora fluente em Libras e, portanto, sem intérprete. Os objetivos da nossa aula, ao final da aula, a gente espera que o aluno seja capaz de identificar o gênero textual poesia. A gente vai explicar direitinho o que é e diferenciar a poesia da prosa. Então, ao fim da aula, o aluno vai saber o que é poesia e a estrutura de poemas, como é que pode ser, como é que não pode ser, tem algum não pode ser em poema ou é livre. E a gente espera que depois disso o aluno fique estimulado a escrever o seu próprio poema ou a ler poemas em casa mesmo, sozinho, ou procurar vídeos de poemas em Libras. E a abordagem que a gente vai ter é a abordagem sociocultural. E a nossa metodologia, a gente vai ter debates, discussões frequentes durante a aula, discutindo sobre o que o poema está querendo dizer e o que eles acham sobre o que o poema quer dizer, se eles sentem a mesma coisa, se não. E a gente vai apresentar um vídeo do poema Canção do Exílio, que é um vídeo muito interessante, que é o poema em Libras. Tem uma moça fazendo a Libras e do lado tem o texto em português. Então, no caso, a nossa turma é supostamente inteiramente de surdos. Mas a gente poderia usar esse vídeo também, por exemplo, numa turma mista, porque além de ter o poema em Libras, tem o poema em português também. E a gente tem uma apresentação de PowerPoint que a gente montaria, apresentando o gênero poético e, então, por causa disso, é uma aula expositiva, né? E a gente espera que estimular a criatividade do aluno e a sociabilidade dele também, elaborando um poema autoral em grupo. Bom, a gente sabe que o aluno surdo ele é muito visual, então a gente precisa de recursos para estimular o aluno. Como eu já mencionei, um dos recursos visuais é o vídeo que a gente vai usar, que eu acabei de explicar, e também a gente vai usar fotos ilustrativas do poema. Tem uma atividade 3, se não me engano, a gente joga imagens que tem a ver com o poema, que podem ilustrar o poema, para perguntar se o aluno concorda com aquelas imagens, se ele também pensou que o poema pode ser sobre aquilo. E no final da aula, como eu já mencionei, o aluno vai criar o seu próprio poema em grupo, porque a gente acredita que talvez um aluno tenha mais dificuldade de ter uma ideia, outro aluno tenha mais dificuldade de achar a rima, então juntando os alunos em grupo, juntam um talento com o outro, o que acaba sendo melhor. Bom, a primeira sequência didática, quando a gente já começa a aula, é um debate sobre poesia. A gente pergunta, bom, o que é poesia? Vocês sabem o que é poesia? Vocês têm familiaridade com a poesia? Porque acontece muito, por exemplo, a gente perguntando se eles têm interesse em poesia. Acontece muito dos alunos ouvintes não terem nenhum interesse em poesia, não gostam, acham chato, acham que é uma coisa mais velha e não entendem, é difícil. É muito comum isso. E então a gente vai perguntar se o aluno surdo se interessa por poesia, porque para tentar quebrar esse tabu também de que poesia só tem na escola, a gente só vê na escola. Até porque, por exemplo, a Canção do Exílio é um poema relativamente fácil, não tem palavras muito difíceis e tem 2 versos da Canção do Exílio que estão no hino nacional. Então talvez isso seja uma referência da vida real, que o aluno conhece o hino nacional, por exemplo, num jogo de futebol, quando os jogadores cantam o hino, aparece embaixo a legenda, às vezes, o hino nacional, então vai ver o aluno surdo já viu, já teve contato e se lembra
que esses dois versos estão no hino nacional. Bom, a sequência didática número 2, a gente vai explicar a estrutura do poema e diferenciar o poema da prosa, porque provavelmente o aluno tem mais contato com prosa, com livros, romances, jornais, é tudo em prosa, então a gente vai diferenciar a poesia da prosa e explicar o conceito de rima, porque obviamente, como o aluno surdo ele não ouve a rima, ele não sabe que sabiá rima com lá, porque ele não ouve. Então a gente vai explicar que, por exemplo, nesse caso, os dois terminam com A e acento, então isso é uma rima. Primores e amores, por exemplo, rima, porque os dois terminam com ES. A gente vai explicar isso para o aluno e a sua significação na língua portuguesa. Bom, a sequência didática número 3 vai ser uma introdução ao poema Canção do Exílio, a gente vai explicar. Então, agora que a gente já discutiu bastante sobre poesia, vamos falar do poema, especificamente Canção do Exílio, Gonçalves Dias, e mostrar o vídeo. E aí a primeira atividade é o vídeo, que a gente vai mostrar, e depois de ter visto o vídeo, a gente vai juntar os alunos em grupos de 3 ou 4 para debater o conteúdo do poema. O poema Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canto Sabiá, o que significa isso? Ele tá exilado? Então, o que é isso? É saudades? É patriotismo, nacionalismo, solidão, isolamento? A gente vai promover uma discussão entre os alunos. Bom, agora a sequência didática número 4, a Mariana vai continuar com vocês aí presencialmente. Então, é isso. Obrigada.